Boa tarde, gente. Salve, salve, alunos do quinto ano e pais, responsável, todo mundo. Vou estar fazendo aqui a leitura do componente curricular Língua Portuguesa, tirando algumas dúvidas, possíveis erros, demais, enfim, os erros que tiverem aqui. Vou estar também explicando alguns contextos aqui de algumas disciplinas, nesse caso aqui, Língua Portuguesa. Demais, se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar no meu privado. Gênero textual, verbete de enciclopédia ou de dicionário. Vocês sabem o que é um verbete? Já pensaram sobre a utilidade de um verbete? Onde poderíamos encontrá-lo? Vocês certamente já precisaram pesquisar alguma informação em dicionário ou enciclopédia, não é mesmo? Você sabia que antigamente o conhecimento científico era restrito a um pequeno grupo de pessoas? A organização das primeiras enciclopédias foi fruto da necessidade de compartilhar conhecimentos em diversas áreas de forma simples e objetiva. Além das enciclopédias, os dicionários também trazem uma coleção de verbetes organizadas em ordem alfabética. Verbete é um tipo de texto informativo e descritivo com o objetivo de explicar um conceito ou uma palavra, atribuindo-lhes significados e exemplos. São textos curtos e objetivos para facilitar o entendimento das pessoas. Vamos analisar os dois tipos de verbete citados. Verbete de dicionário. A professora do quinto ano pediu para as crianças falarem sobre o que sabe a respeito de fábulas. Uma delas, perdão, uma das alunas não lembrava muito bem o que era fábula e resolveu recorrer ao dicionário. Vamos ajudar a localizar na parte de uma página do dicionário onde está a palavra fábula. Gente, aqui é uma parte de dicionário. Fabriqueiro, fabro, fábula. Primeiro significado, narração de coisas imaginárias. Observe que tem vários outros significados. Professor, a diferença de dicionário para enciclopédia, gente, a diferença de dicionário, o dicionário ele é mais restrito, ele é mais resumido. Por exemplo, fábula, narração de coisas imaginárias. E tem outro significado de fábula também. Entendeu? Só que a enciclopédia é mais ampla, ela pega um determinado termo e amplia, aumenta o significado daquele termo e dá mais exemplo. Ou seja, o dicionário é resumido e a enciclopédia é mais ampla, dá vários outros significados a um determinado verbete ou palavra. Ok? Você já conseguiu localizar a palavra rapidamente? Você conseguiu localizar a palavra rapidamente? Sim ou não? Resposta pessoal de vocês. Que estratégia usou para localizar a palavra na página do dicionário? Vocês vão dizer se foi em ordem alfabética. Geralmente o dicionário. Geralmente não, o dicionário vem em ordem alfabética. Entendeu? Para poder facilitar vocês achar as palavras, porque são muitas palavras no dicionário. A enciclopédia é do mesmo. Que estratégia utilizou para localizar a palavra na página do dicionário? Só frisando mais uma vez e repetindo a palavra, a questão B. C. O que podemos perceber durante a leitura dos verbetes na enciclopédia? Gente, essa C tem um erro bem aqui. Não é enciclopédia. É no verbete. No dicionário. No caso era aqui. No dicionário. O que podemos perceber durante a leitura dos verbetes no dicionário? Analise as afirmações abaixo e escreva F se considerá-la falsa ou V se considerá-la verdadeira. Só frisando aqui, às vezes, que a gente acha alguns certos erros nesses portfólios que vão para casa dos pais e dos alunos, porque a matéria fica muito ampla, né? São 9 matérias no quinto ano, todas bem descritas, e sempre, às vezes, a gente tem um errinho aqui, outro errinho ali, deixar de destacar uma palavra, erra uma palavra aqui na hora de fazer a montagem do portfólio. É normal, nós somos seres humanos e estamos sujeitos a erro. Aqui, na C, vocês vão colocar, resumindo, vocês vão colocar F para falsa e V para verdadeiro. Estão organizadas em ordem alfabética? É lá no dicionário, que eu substituí aqui, substituí aqui o termo na enciclopédia por no dicionário. Foi um erro de ortografia. Não é nem de ortografia, é um erro de troca de palavra mesmo. Estão organizadas em ordem alfabética. F para
falsa, ou V para verdadeiro. Há palavras com separação silábica, definições, sinônimos e antônimos. Vocês vão olhar lá se tem a palavra, por exemplo, fábula, se ela está também separado. Por exemplo, fá, bu, lá. Se está separado. Se tiver separado, vocês colocam verdadeira. Se não tiver separado, vocês colocam falsa. Aí são duas perguntas. Se há palavras com separação silábica, definições, sinônimos e antônimos. Então tem que ter todos. Só é verdadeiro se tiver todos. Se a palavra está com separação silábica, se ela está separada e se ela tem sinônimo ou antônimo. Sinônimos são coisas semelhantes e antônimos são coisas contrárias. Por exemplo, mais embaixo nós vamos ver um exemplo de sinônimos e antônimos. A outra, o termo a ser definido aparece em destaque, ou seja, escrito em negrito. Gente, escrito em negrito, aqui embaixo na D já tem um exemplo. De acordo com a imagem do dicionário, qual o principal significado da palavra fábula? Esse nome principal, ele está em negrito. Isso é um negrito, gente. É uma forma de destacar certa palavra em um texto ou uma frase. Vamos voltar aqui. O termo a ser definido aparece em destaque, ou seja, escrito em negrito. Vocês vão olhar lá, ó, observe aqui. Se as principais palavras estão em negrito, e vai responder, né? D. De acordo com a imagem do dicionário, qual o principal significado da palavra fábula? Vocês vão lá no dicionário, na parte do dicionário, e ver qual é o principal significado da palavra fábula e descrever. Observe, só tem uma linha, porque também lá está pequeno. Significa. Não é para colocar todo o contexto de fábula, não. Tudo que significa fábula não é para colocar aí, não. É só o principal significado da palavra. Tá muito fácil essa questão. As palavras que possuem o mesmo significado são classificadas de sinônimos. Eu falei para vocês que a gente vê embaixo. Né? Relacione as palavras abaixo de acordo com seu significado. Observe aqui, ó. 1. Orgulhoso. 2. Desprezo. 3. Tempestade. 4. Apuros. 5. Pousar. 6. Humildade. O que eu vou fazer aqui, professor? Gente, aqui vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar qual o sinônimo da palavra orgulhoso e usar esse númerozinho aqui dentro de todas as palavras que descrevem o que é orgulhoso. Vocês vão olhar para desprezo e colocar esse número 2 em todos os sinônimos, palavras que possuem significado semelhante ao nome desprezo. 3. Tempestade. Vocês vão olhar todas as palavras que são semelhantes, sinônimas de tempestade e colocar o número 3 dentro. Apuros. Vocês vão colocar todas as palavras que possam ter significado do nome apuros ou semelhança e colocar o número 4. 5. Pousar. Vocês vão colocar aqui, por exemplo, só dar um exemplo aqui. Pousar. Pousar é sinônimo de simplicidade, de despretensião, de singeleza. Se for, tem que botar o 5 aqui. Pousar é sinônimo de temporal, de vendaval, aguaceiro, pancada. Se for, vocês vão botar o 5 aqui. Pousar é sinônimo de descaso, de depreciação, desafeição. Vocês vão colocar o 5 aqui se for. Pousar é sinônimo de vaidade, de soberba, de arrogância, ostentação ou vangloriar. Pousar é se for, vocês vão colocar o 5 aqui. Pousar é sinônimo de aterrissar, baixar, descer, pernoitar, repousar. Se for sinônimo, vocês vão fazer, colocar o 5 aqui e vai embora para a próxima questão. Observe que aqui tem outro errozinho aqui básico aqui, que eu observei que aqui são 6 palavras, né? São 6 verbete. 6 palavras. Mas aqui só tem 1, 2, 3, 4, 5 significados ou semelhanças. Palavra sinônimo dessas principais. Então, uma palavra dessas aqui, ou orgulhoso, ou desprezo, ou tempestade, ou apuros, ou pousar, ou humildade, vai ficar do lado de fora. Entendeu? Somente uma vai ficar do lado de fora, as outras encaixam normalmente. Pessoal, como é que eu consigo achar? Se eu não sei sinônimo, pesquise se vocês tiverem oportunidade de pesquisar no Google. O Google hoje virou praticamente um dicionário. Tudo que você pergunta para o Google, ele te responde, que é a plataforma de pesquisa. Entendeu?
Vamos se ajudando. Se eu não, eu não tenho um celular. Vou procurar um colega mais próximo, com toda a proteção, usando máscara para te ajudar, um primo, uma prima, casa de um tio, de uma tia, de uma avó, de um avô, do irmão que já casou, para poder fazer as atividades, né? Creio que se tudo der certo, a gente vai voltar a toda normalidade, que é o que eu mais quero. Próxima, explorando o verbete de dicionário. Quando consultamos um dicionário, normalmente procuramos pela definição de uma palavra. No entanto, os dicionários também trazem outras informações. Veja exemplos nas atividades que seguem abaixo. 2. Leia a fábula O Asno e o Leão. O Asno e o Leão. Olha a cara do leão aqui, ó. Olha a cara aqui. Mal deboche, né? Desculpa na expressão, gente. Do asno aqui, né? O asno simplório e ignóbil encontrou-se com o leão em um caminho e, presunçoso, atreveu-se dizendo: Sai do meu caminho e vai embora. O leão parou, verificando esse desatino e ousadia, mas prosseguiu seu caminho, dizendo: Seria muito fácil matar e desfazer-me deste imbecil. Porém, não quero nem sujar meus dentes, nem minhas unhas, em carne tão bestial e fraca. Assim passou, sem fazer caso do asno. O leão passando aqui, o asno aqui, todo corajoso, né? Nessa fábula, um asno age de forma inusitada em relação ao leão. O asno é classificado como ignóbil. Observe as definições dessa palavra no dicionário. Aqui é uma partezinha do dicionário, ignóbil. Observe que aqui já está separável. Ig, nó, bil. Aqui também tem PL. Pessoal, qual é o significado desse PL? É plural. É o plural da palavra ignóbil. É ignóbeis. Entendeu? Plural. Por exemplo, qual é o plural de faca, professor? Facas. Qual é o plural de pedra? Pedras. Essa PL chama-se abreviatura. São pequenas siglazinhas que eles colocam significando uma palavra. PL significa plural. Entendeu? Aqui, ignóbil tem dois significados. Ó. ADJ significa adjetivo. Né? Primeiro, que causa repugnância, especialmente se for estética. E o segundo significado da palavra ignóbil é que ou quem tem pouco caráter ou comportamento baixo. São a mesma palavra com significados diferentes. Pode ter sentido tanto de adjetivo como de substantivo, que a gente vai descrever o que são substantivo e adjetivo logo mais abaixo. Por que o narrador qualifica o asno como ignóbil? Eles vão dizer por que olhar lá a fábula e por que o narrador qualificou. O que qualifica, professor? Ele achou que classificou, achou que o asno era um ignóbil. Se vocês contextualizar, ler direitinho umas 2, 3 vezes o texto, vão saber por que ele qualificou o asno como isso daí. Próxima pergunta. Qual das duas definições do verbete explica o adjetivo ignóbil aplicado ao asno? Quais duas definições do verbete, gente? A primeira, essa daqui. E a segunda, essa daqui. Vocês vão dar uma olhada no texto e ver qual das duas definições do verbete explica o adjetivo ignóbil aplicado ao asno. Se é no sentido de que causa repugnância, especialmente se for estética, né? Ou que o que tem pouco caráter e comportamento baixo. Entendeu? Não vou dar mais detalhes, senão vou dar a resposta. Leia abaixo o significado das palavras substantivos e adjetivo para responder à questão 3. Substantivo é a classe gramatical que dá nome a seres, coisas, espaços, sentimentos e etc. O substantivo é assim chamado por dar significado a substâncias, sejam concretas e palpáveis, sejam apenas mentalmente apreendidas como substâncias, tais como nomes, qualidade, estados, processo, entre outros. Exemplo: o copo estava cheio d'água. Qual é o substantivo? O copo. A vendedora é bonita. Qual é o substantivo? Vendedora. Vendedora. Professor, como é que eu posso ter assim um certo macete? Uma forma mais fácil de saber onde está um substantivo em uma frase, por exemplo.
Gente, todo substantivo ele vem antecedido de artigo, seja ele definido ou não. Geralmente eles vêm antecedido de artigo ou definidos ou indefinido. E o que é artigo? Artigo definido é o a, o, as e os, e os artigos indefinidos é uma, uns e umas. Observe aqui, ó. O copo estava cheio d'água. Copo é substantivo. Ele veio, olha aqui, antecedido de o, que é um artigo definido. Essas coisas tem no livro de vocês também, gente. É muito fácil vocês pesquisarem. Eu vou estar colocando no blog também. A vendedora é bonita. Vendedora é substantivo comum e veio antecedido do artigo a, artigo definido. Entendeu? Adjetivo é a classe gramatical que modifica o substantivo atribuindo-lhes qualidade. Vocês estão aprendendo a formar frases. Adjetivo é a classe gramatical que modifica o substantivo atribuindo-lhes qualidade, estado ou modo de ser. Com os adjetivos, é possível comparar características ou qualidade de mais de um substantivo. Os adjetivos concordam com os substantivos em gênero e número. Há também a possibilidade de variar as características de um só substantivo. Sendo assim, ele varia de grau e tamanho. Vamos para um exemplo de substantivo. Antes de ir para o exemplo de substantivo, eu quero dizer para vocês que de adjetivo, eu quero dizer para vocês que o adjetivo é aquele que caracteriza algo. Como assim? Observem. O adjetivo é aquele que simplesmente caracteriza o que é o substantivo. Observe, aquele homem é belíssimo. O adjetivo é belíssimo. Quem é que é belíssimo? O homem. O homem substantivo. O homem é muito forte. Olha só, adjetivo de o homem é muito forte, a palavra forte. Quem que é forte? O homem. Poderia ser outro adjetivo. O homem é muito fraco. Fraco seria adjetivo do homem. Ou então, adjetivo é a classe gramatical que modifica o substantivo, atribuindo-lhe qualidade, estado ou modo de ser. Como ele é? Por exemplo, podia dizer que Marcelo é bonito. Bonito é adjetivo de Marcelo. Ou podia dizer Marcelo é feio. Feio, adjetivo de quê? De Marcelo. É aquele que caracteriza. O adjetivo é aquele que caracteriza o substantivo, que diz o que ele é em determinada frase ou texto. Terceiro, o verbete mostra que ignóbil pode exercer diferentes funções e são indicadas pelas abreviações ADJ e S. Eu falei para vocês, ADJ é abreviatura de adjetivo e o S lá no dicionário ó, é abreviatura de substantivo. Aqui, ó, relativas a adjetivo e substantivo respectivamente. Nas frases a seguir, indique a função que a palavra ignóbil exerce. Pessoal, o que eu vou fazer aqui? Aqui vocês vão classificar se é adjetivo ou substantivo. O que? As palavras em destaque. Elas estão destacadas aqui, ó. Estão mais escuras do que as outras palavras. Significa negrito. A ação ignóbil terminou com 2 feridos. Vocês vão analisar o contexto do que é substantivo, do que é adjetivo e classificar lá na frente. Ignóbil é o que? Adjetivo ou substantivo? Olhando o contexto da frase, como a frase está escrita. O ignóbil não teve coragem de confessar seu ato. Olha só. Ignóbil antecedido de... Eu expliquei lá atrás. Né? Artigo, definido ou indefinido. Já dá para saber se é substantivo ou adjetivo. Além de mentirosa, a personagem foi ignóbil. Observem. Veio precedido de artigo? Não, primeiro ato que vocês têm que perceber. Então ele é o quê? Está caracterizando algo. Ou é adjetivo ou substantivo. Analisem o contexto. Eu vou estar colocando também vídeo no EducaTalk. O blog é tudo para vocês, mas muitas pessoas de fora estão acessando ao blog. Professores daqui também do município estão acompanhando das turmas do quinto, alguns professores das turmas dos quintos anos na rede municipal. Alguns no Bico Papagaio. Ele tem mais de 1.500 acessos mensais. Até foi uma surpresa para mim, porque já tem um certo tempo que eu já fiz esse blog. Gênero do substantivo.
As flexões de gênero do substantivo referem-se ao masculino e feminino dos seres, objetos e entidades. Pertence ao gênero masculino todos os substantivos em que é possível antepor o artigo o ou um. Exemplo, o quarto, um médico. Gente, lá na apostila de vocês, nós esquecemos, eu e a Tia Odete, a gente planeja junto, de destacar o ozinho aqui e o um. E ficou assim meio sem... Vocês dá para entender assim, um pouquinho, mas você já marque aí, bota um marca-texto, um lápisinho aí para poder destacar o O ou um. Aí, ó. Pertence ao gênero masculino, todo substantivo em que é possível antepor o artigo o ou um. Exemplo, o quarto. Um médico. Tá dizendo que é masculino. Entendeu? Entendeu? Não tem condição de falar a quarto. Ou uma médico. Então, as palavras têm que estar em sintonia. Então, é o quarto, um médico, masculino. Pertence ao gênero feminino. Só para ficar melhorzinho para vocês. Pertencem ao gênero feminino todos os substantivos em que é possível antepor o artigo a ou uma. Exemplo, a sala. Sala é substantivo do gênero feminino ou substantivo feminino. Não tem condição de eu falar o sala ou médica. As palavras têm que estar em concordância na frase. Tem que estar no sentido correto para a gente entender o texto com clareza. Beleza? Gênero masculino. São masculino os nomes de homens e suas funções. Exemplo, João, Luiz, Manuel, rei, professor, vendedor, cobrador e vai assim vai. Nomes de animais do sexo masculino. Exemplo, boi, leão, cão. Observe aqui, ó. Boi, substantivo do gênero masculino. E qual o substantivo do gênero feminino nesse caso? Ia ser a mulher do boi, né? A vaca. Certo? Leão são masculino. Não tem condição de falar a boi, a leão, a cão. Beleza? Nome de lagos, de montes, de oceano, de rios e vento, nos quais se subentende o gênero masculino. Exemplo, o Amazonas, o rio Amazonas, o Pacífico, o Oceano Pacífico. O Índico, o Oceano Índico. Os nomes de meses dos pontos cardeais, exemplo, o mês de abril, o mês de dezembro, o norte e assim vai. Gênero feminino. São considerados gêneros femininos os nomes de mulheres e suas funções. Exemplo, Lia, Maria, Luzia, rainha, professora, vendedora. Nomes de animais do sexo feminino. Exemplo, vaca, pata, galinha. Nomes de cidades e ilhas em que subentende-se o gênero feminino. Exemplo, a histórica Salvador, a marcante Florianópolis, a Veneza, por aí vai. 4. Analise as duas frases a seguir prestando atenção no gênero masculino. Só para dar uma ajudinha para vocês, no texto não está assim não. Ou feminino. Das palavras destacadas. Primeiro, ao desafiar o leão, o asno ignóbil agiu de forma imprudente. A ignóbil raposa elogiou o canto do corvo para tomar-lhe o queijo. Observe, qual é o gênero dos substantivos asno e raposa? Tomem só um cuidado aqui nessas duas frases aqui, ó. Ao desafiar o leão, o asno ignóbil agiu de forma imprudente. A ignóbil raposa elogiou o canto do corvo para tomar-lhe o queijo. Gente, às vezes o adjetivo vem antes do substantivo. Quando eu falei para vocês que todo substantivo... Não, geralmente o substantivo vem precedido de artigo ou definidos ou indefinido, mas às vezes o adjetivo que caracteriza um certo substantivo vem antes. Só aqui, ó. A ignóbil raposa elogiou o canto do corvo para tomar-lhe o queijo.
entendeu? Observe aqui que é ignóbil. Ignóbil é um adjetivo de raposa, mas veio antes dessa vez. Vou analisar aqui um contexto aqui, olha. Pode ser o Raiolan é feio, ou então é feio o Raiolan, entendeu? São às vezes o adjetivo para confundir um pouco vem antes, depende do contexto que a pessoa, como a pessoa esteja escrevendo determinado texto. Vocês vão aprendendo isso aí mais para frente, estudando um pouquinho, aprofundando, entendeu? Qual é o gênero dos substantivos asno e raposa? Aqui está perguntando para vocês, nesse contexto, qual é o gênero dos qual é o gênero do substantivo, se é masculino ou feminino. Vocês vão colocar, ó, asno é masculino ou feminino e raposa se é masculino ou feminino. Cabe aqui, entendeu? Dá para resumir numa boa. Classifica as palavras destacadas nas frases abaixo em substantivos feminino ou substantivo masculino. Meu afilhado foi testemunha do caso. Meu afilhado é substantivo feminino ou substantivo masculino? Vocês vão colocar aqui na frente. O ator estreou a peça. Eles vão classificar se é substantivo feminino ou substantivo masculino. O alfaiate chegou cedo em casa. O alfaiate, vamos classificar se é substantivo feminino ou substantivo masculino. O pardal voou, mas caiu logo. Vocês vão dizer se é substantivo feminino ou masculino. O réu foi condenado, se é substantivo feminino ou masculino. A escola vai abrir novamente. Vocês vão classificar se é substantivo feminino ou masculino. Beleza? Vou estar fechando aqui esse primeiro bloco. E depois a gente volta com o outro bloco de português.